Aleluia. Aleluia. Abra tua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Rapidamente nós vamos meditar no texto da palavra do Senhor nosso Deus. Prometo ser rápido em minhas palavras, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Também temos a criança ser apresentada comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 12. Quem achou disso? Amém. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava a Deus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia, o que a igreja fazia? Contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava ser alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Poderia sentar. Muito obrigado. Se você quiser permanecer com a Bíblia aberta, pode permanecer. Irmãos, o texto que nós temos é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Você pode ter até visto alguém ministrar já nesse texto. E eu ontem, quando li esse texto, me chamou muito a atenção. Até falei para Patrick, que não tinha feito esforço, porque eu achava muito explanativo esse texto. O que me chamara a atenção, eu queria expor a igreja de uma maneira muito simples e muito eficaz para a sua vida espiritual nessa noite. O texto que nós lemos nos remete a aproximadamente 10 anos depois que Jesus havia ressuscitado e estava à destra do Pai. Há mais ou menos nessa época, o rei e os reis, chamado também Herodes, estendeu as mãos sobre alguns cristãos e, tendo matado, maltratado a Tiago, a espada, o povo judeu ficou feliz com aquilo, ficou contente com aquilo.
porque havia uma confusão na vida deles. Existia aqueles judeus que criam em Jesus como Messias, e havia aqueles que não criam de maneira nenhuma. E desta maneira, aqueles que eram seguidores de Jesus eram maltratados e perseguidos até mesmo pelos seus irmãos e companheiros, juntamente com o rei que ora governava ao povo judeu, ligado à grande Roma. E então, para agradar ao povo, para ganhar o povo, Herodes resolve começar a matar aos mais chegados a Jesus. Quando ele matou a Tiago, o povo ficou feliz. Quando o povo ficou feliz, ele, fala lá, vou matar Pedro também. Mandou prender a Pedro. E note que o texto que nós lemos nos remete a uma época que dizia assim, e era os dias dos asnos. O que eram os asnos, irmãos? Era aquela semana que antecedia a Páscoa, em que eles comiam os pães asnos, que era o pão sem mistura, o pão sem fermento. E remetendo a essa data, me chamou a atenção justamente para ministrar a igreja de hoje, que nós comemoramos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual, que deu a sua vida por nós na cruz de Calvário. Nos remete a esse tempo, porque a Bíblia diz no versículo 3 que eram os dias dos asnos. Então Pedro fora preso, encarcerado, mais ou menos ali faltando uns 4, 5 dias para o dia da Páscoa, porque o rei falou assim, eu prendo ele, pensou consigo, deixo passar a festa, o povo está tudo feliz, e depois da festa ainda faço um julgamento, mato isso aqui, e todo mundo vai ficar feliz, vai ser uma coisa muito boa para eles, para os inimigos, para Satanás. Mas o projeto de Jesus para a vida de Pedro não havia se encerrado como encerrou a Tiago. Porque Tiago, Jesus havia permitido que se encerrasse após alguns anos. Jesus, como havia prometido que eles também sofreriam, experimentariam a morte, menos a João, Tiago já havia findado. Não calculavam eles que Jesus não havia findado a promessa e o mistério e o trabalho na vida de Pedro ainda. Eu quero dizer uma coisa e abrir um parênteses para você aqui, meu irmão, meu amigo, que está aqui nessa noite. Fique tranquilo, fique em paz. Quem é o dono da chave que conduz você à vida e à morte é Jesus Cristo, que adquiriu esse direito. Então, meu irmão, o inimigo pode tentar de todas as maneiras tirar a tua vida. Fique claro de uma coisa: quem cuida de você, quem guarda você é o Santo de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Levaram ele para a prisão. E Pedro, então, agora é encerrado naquela cadeia. E a Bíblia diz, aleluia, eu fico feliz, porque Satanás ele tenta de toda quanto é maneira aumentar os aguilhões para nos matar, para destruir a nossa vida. A Bíblia diz que prenderam um homem, a Pedro. Pedro não era guerreiro, não era lutador, não era nada, era simplesmente um seguidor de Jesus Cristo. Mas para segurança, porque eles já sabiam que havia algo especial na vida de Pedro, a Bíblia diz que colocaram ele na prisão e colocaram 4 quaternos de soldados, 4, 16, mais ou menos isso aí. E também colocaram, amarraram ele em 2 correntes e colocaram
2 soldados, um de cada lado, na vida de Pedro. Pensa, irmãos, uma prisão, 3 celas, 3 portas de aço, e ainda tinha 4 quaternos de soldados do lado de fora, 2 correntes prendendo ele, e 2 soldados um de cada lado. É verdade. E sabe o que Pedro estava fazendo quando o anjo chegou, irmãos? Com todo esse aparato na prisão e na vida de Pedro. Você sabe o que Pedro estava fazendo quando o anjo chegou? O que Pedro estava fazendo? Pedro estava dormindo. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, o servo de Deus, o homem de Deus, a pessoa que tem a convicção dos projetos de Deus na vida, pode vir Satanás, pode acorrentar a sua vida, pode colocar guarda na sua vida, pode armar ciladas para tentar lhe matar, pode armar falsos julgamentos na sua vida para tentar te destruir. O homem de Deus descansa no Senhor. Aleluia. Amém. Pedro sabia que ele ia para o julgamento. Pedro sabia que ele ia ser julgado, e o julgamento dele era com falsos testemunhos. Ele sabia que ele estava condenado à morte, porque ele já havia visto Tiago, irmão de João, tombar ao fio da espada, e ele sabia que a sentença dele não era diferente. Mas ele, com a convicção em Cristo Jesus, ele dizia assim consigo mesmo: penso eu, se chegar a minha hora, eu estou preparado para ir para a glória. Amém. Sabe, meu irmão, eu gostaria que você hoje, nessa santa ceia do Senhor, que você tivesse a mesma certeza que Pedro tinha nos dias do pão áspero. A mesma certeza, a mesma convicção. Hoje é um culto de ceia, e eu gostaria que você tivesse essa mesma convicção, para que você dormisse tranquilo, você acordasse tranquilo. Pastor, não tem jeito, eu estou preso, os inimigos tentam me engafiar de qualquer jeito, os inimigos tentam me algemar, os inimigos tentam me acorrentar, Satanás quer acabar com a minha vida. Eu estou aqui para dizer para você que, como ele cuidou da vida de Pedro, ele cuida da sua também. Então Pedro estava na prisão, e havia algo especial. A Bíblia diz no versículo 5 que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo que está aqui hoje. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Se você pensa que ninguém está se importando com a tua vida, eu quero dizer para você que pode ninguém aqui estar orando por você. Mas eu, pastor Eliel Polini, garanto a você que toda noite eu lembro de cada um de vocês em minhas orações. Aleluia. Garanto a vocês que toda segunda-feira em que nós prostramos os joelhos aqui, estamos orando por vocês. Não só eu, não só o grupo de varões, não só o ciclo de oração, mas na quinta-feira estamos aqui também orando por vocês. E eu conheço irmãos aqui que despertam de madrugada para buscar a Deus em oração pela sua vida. Sempre alguém está orando por você. Sempre alguém está orando por você.
sempre alguém está intercedendo pela sua vida. E existe uma igreja aqui, denominada Igreja Assembleia de Deus, Santa Paula, que é uma igreja que ora a Deus, busca a presença de Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você, se você está aqui hoje, porque você é sustentado pelas orações dos filhos de Deus. Eu quero dizer para você, se você está aqui hoje, é porque Jesus te ama. Muito, muito. E existem pessoas intercedendo por você. Às vezes nós sentimos só, irmãos. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, solidão, e começamos até por um orgulho dizer, estamos só. Estamos só. O que aconteceu isso? Teve um profeta que aconteceu isso. Ele reclamou para Deus, só eu fiquei. Só eu sobrei. Aí Deus fala para ele, não foi só você não. Tem mais quanto? 7.000 que não lograram. Tem mais 7.000 com você. Então, meu irmão, fique tranquilo, você não está sozinho, existem mais pessoas intercedendo pela tua vida. Aleluia! E Pedro, por ter essa certeza, Pedro estava tranquilo. Correntes estavam lhe amarrando, pessoas estavam lhe prendendo, inimigo queria roubar a sua vida. O inimigo queria destruir ele, mas havia um povo, aleluia, reunido. A Bíblia diz que a igreja, é bem claro que a igreja, naquele tempo reunia-se em casas, e a casa era de Maria, era a igreja naquele local. A igreja, a Bíblia diz que estavam em constante oração pela vida dele. Fique tranquilo, alguém está orando por você. Aleluia. Mas não por isso você vai deixar de orar também, né? A oração é algo necessário na vida do cristão para que você possa obter de Deus respostas para a sua vida. A oração é algo necessário. É através da oração que você se fortalece, é através da oração que você fortalece o seu irmão, é através da oração que você confessa a Deus os seus problemas, os seus pecados, e através da oração você adora ao nome dele, converse com ele e ele responde a você. Aleluia. E quando naquela noite, qual noite que era, irmãos? A Bíblia diz que naquela noite, em que Herodes iria fazer comparecer, era bem na noite da Páscoa. Porque a Bíblia diz que no outro dia, depois da Páscoa, ele iria matar a Pedro. No culto da Santa Ceia, para você entender, só para você entender, no culto da Santa Ceia, a Bíblia diz que Pedro estava deitado, 2 soldados, um de cada lado, acorrentado. No culto da Santa Ceia, apareceu uma luz. E nessa luz estava um anjo. Aleluia. E é interessante dizer que esse anjo não era Jesus e não era Deus. Era um anjo enviado dos céus para conversar com ele. Deus envia um anjo. Aleluia. Aquele anjo desce e desperta Pedro. A Bíblia diz que ele toca na lateral do Pedro, bate em Pedro. Ei, Pedro, desperta, acorda, Pedro. E a Bíblia diz que imediatamente, aleluia, levantou-se depressa, aleluia. Ele levanta-se depressa. E a Bíblia diz que quando ele se levantou, as correntes que prendiam a ele caíram por
terra. Amém. Eu venho nessa noite como um anjo de Deus dessa igreja profetizar na tua vida nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus e em nome de Jesus, o nosso Filho, o Filho de Deus, em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu quero dizer para você, igreja, irmão, irmã, jovem, moça, criança, você que está aqui, põe-se de pé, acorde, levanta, que Satanás está lhe algemando e você não está nem percebendo isso. Tem pessoas aqui na igreja, hoje, culto de ceia, dia de Páscoa, que está algemado por Satanás. Como assim, pastor? Eu quero dizer para você que a algema que ele coloca nas tuas mãos era tudo aquilo que você fazia nessa igreja, você deixou de fazer. Era tudo aquilo que você fazia para a obra de Deus, você deixou de fazer. Você está algemado por Satanás. Mas eu venho aqui como profeta de Deus, como anjo dessa igreja, dizer para você: levanta-se, acorda, não chegou a hora da tua morte. Ainda Deus tem um projeto na sua vida. A palavra é para você. Você que está na igreja e não está nem aí. Você que Satanás lhe algemou e você nem percebeu a algema de Satanás na sua vida. E eu venho hoje, naquela noite, no dia da Páscoa, no dia da Santa Ceia do Senhor, dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que está aqui, Deus tem um projeto na tua vida. Você parou e agora acha 1001 desculpa para não prosseguir avante ao chamado de Deus na tua vida. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus na tua vida ainda não se encerrou. E o anjo de Deus está aqui dizendo para você: levanta-se. Amém. Quando você se levantar, as algemas vão cair. E a Bíblia continua dizendo que o anjo profetiza para ele e diz: cinge-te. O que é cingir, irmãos? Prepara-se, se ajeite, se arrume, coloque a sandália no pé, dá uma arrumada aí, porque Deus tem um plano na tua vida. Calça os pés da preparação do Evangelho. Deus tem um projeto na tua vida. Se ajeite, prepara-se. É essa a mensagem de Deus para você hoje. Levanta-se, se arrume, prepara, calce. É essa a mensagem de Deus para você hoje. E não só isso. O anjo diz mais: lance as tuas costas a tua capa. Não é só levantar, não é só se preparar, não é só se arrumar, é tomar a capa também. Aleluia. Amém. Sabe qual é a capa, irmãos? Aleluia. Pode ser aquela capa de José, pode ser aquela que você deixou para trás. Não, pegue ela, a capa dos sonhos, a capa aquela capa que você tinha, que você carregava, que era toda colorida, igual a capa de José, a capa dos sonhos. José tinha sonhos, José sonhava em ser grande, José sonhava em que todos iriam lhe servir, José tinha sonhos maravilhosos. O que é que você fez com os seus sonhos, irmã? O que você fez com os seus sonhos, irmão? O que você fez com os sonhos e projetos que você tinha
que você fez com ele. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, falando com você. Pegue essa capa e põe e segue-me. Aleluia. Aleluia. Pode ser também a capa de Eliseu, a capa de Elias. Elias chega para Eliseu e diz: Eliseu, o que você quer? Você sabe muito bem disso. Que foi que ele pediu? Ele pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele queria poder, 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 autoridade, autoridade, poder. Ele diz isso para ele: se você ficar comigo até o dia que Deus me tomar, você vai receber poder e vai ficar com tudo que eu tenho em dobro. E a Bíblia diz que os dois estavam caminhando juntos, Elias e Eliseu. De repente veio um carro de fogo, e à frente do carro de fogo havia cavalos de fogo. E a Bíblia diz que veio e cruzou no meio dos dois, e um redemoinho leva Elias para o céu, e o que desce nas mãos dele? A capa. Ele toma aquela capa, põe aquela capa, sai em direção ao Rio Jordão. Quando ele chega no Rio Jordão, ele para em frente ao Rio Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? Tira aquela capa, irmãos, joga aquela capa na água, e a Bíblia diz que o rio se abriu ao meio. Capa da autoridade e do poder de Deus na tua vida. Deus te deu autoridade, Deus te deu poder na tua vida quando você foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse que na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos do que? De poder. Ele dá todo o poder nos céus e na terra. Ele transfere esse poder na tua vida, na manifestação do Espírito Santo de Deus em você. Cadê aquele poder que você tinha? Cadê o poder que você tinha? Cadê aquele poder que você orava por enfermos e Jesus curava? Você orava e pessoas aceitavam a Jesus? Você orava e pessoas eram batizadas com o Espírito Santo? Cadê a capa do poder? Tome essa capa hoje de volta na sua vida. Chegaram para Estevão e pegaram Estevão. Pegaram a Estevão, levaram Estevão no céu, começaram a interrogar ele. Ele parou e não respondeu nada a ninguém. E Estevão disse para aqueles caras que queriam matar ele: falou assim, eu não vejo nada. A única coisa que eu vejo é os céus abertos na minha vida. Ficaram com muita raiva de Pedro. A Bíblia diz que rangiam os dentes de raiva de Estevão. Pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. E um homem dava ordem: apedreja Estevão. E quando começaram a apedrejar Estevão, a Bíblia diz que ele levanta as suas mãos para cima e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, e eu continuo vendo a tua glória e os céus abertos. Aquele homem tomba morto naquele instante. Pega uma capa daquele homem e lança aos pés de um jovem chamado Saulo. Aquele jovem pega aquela capa e parte dali para matar mais pessoas, mas ele estava com a capa da autoridade e de um homem de Deus nas suas mãos. E a Bíblia diz que Saulo se encontra com Deus e torna-se Paulo, que você conhece muito bem, o maior evangelista, o maior homem registrado na palavra de Deus, como profeta, como homem de Deus nos atuais tempos. E lá na frente prendem a Paulo, e Paulo faz um favor para mim.
venha me visitar, que meu fim está chegando. Mas faz um favor para mim, traga os pergaminhos. Eu preciso ler um pouco mais a palavra de Deus, preciso escrever um pouco mais. Mas por favor, não esquece a minha capa que eu deixei em outra cidade. A capa da autoridade espiritual na vida. Aonde você deixou a sua capa, meu irmão? O anjo de Deus disse para você hoje: levanta-se. O anjo de Deus disse para você: se arrume. O anjo disse para você: ata as suas sandálias. O anjo de Deus disse para você: lança as suas costas a capa. E o anjo de Deus disse para você: segue-me. Jesus um dia disse: se alguém quiser vir após mim, se por acaso alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Seguir a Jesus é coisa gloriosa. Certa vez um jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está lá no céu. Não precisa me agradar. O que você quer? Não, eu quero ter salvação. Ele falou: o senhor segue a palavra de Deus. Não, mas eu tenho seguido a palavra de Deus. Ele faz o seguinte: vende tudo que você tem, jogue tudo os teus bens materiais fora, largue mão da sua família, largue mão de tudo e segue-me. Eu quero dizer para você que seguir a Jesus não é uma coisa fácil. Eu quero dizer para você que mais da metade da igreja aqui diz que segue a Jesus e não segue. Quero dizer para você que tem obreiros que diz que segue a Jesus, mas não tem coragem de abandonar o que fazem para a obra de Deus. Quero dizer para você que tem crentes aqui hoje que diz que segue a Jesus, mas não abandonam nada, nada, nem a sua cama para vir à igreja adorar a Deus. Verdade. Que mensagem é essa para hoje, pastor? É a mensagem que Deus colocou no meu coração para a tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: largue tudo que tem e segue-me. Aleluia. Seguir a Jesus é colocar Jesus como priori na nossa vida. Quando você coloca algo à frente de Jesus, você não está seguindo mais ao mestre. Aquele jovem olha para Jesus e diz assim: aí não, eu faço tudo. Eu oferto, eu dizido, eu contribuo, eu vou à igreja, eu faço tudo. Eu canto no conjunto, eu canto no coral, eu toco, eu rezo, eu sento aqui no culto, eu faço, dirijo o culto, eu prego, eu faço qualquer coisa. Mas vender tudo que eu tenho para te seguir não dá, Jesus. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste daquele lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja de Deus: nunca, jamais coloque priori na tua vida a não ser ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obreiro de Deus, a priori é um ministério para que Deus chamou as suas vidas. E vocês, nenhum de vocês morreram ainda que eu saiba, a não ser que eu um fantasma aqui, mas nenhum de vocês morreram. E vocês têm a obrigação de fazer a obra de Deus, porque tem a unção de Deus na vida de vocês. Irmãos, 5 de oração. Vocês têm a obrigação de seguir a Jesus. Vocês são o pilar dessa igreja. Aleluia. Quando vocês deixam de vir à oração para cuidar dos afazeres da casa, vocês estão deixando os afazeres da casa a priori na vida de vocês. Irmãos que cantam, conjunto, atos, grupo de jovens, quem toca, o dia que vocês deixam de vir tocar e cantar e adorar a Deus por outras coisas, vocês estão deixando a priori de Deus na vida de vocês. É verdade. Igreja de Deus. Quando vocês colocam os negócios de vocês à frente dos reinos de Deus, vocês estão deixando de seguir a Jesus. Jesus é tudo na tua vida. Você canta,
Eu acho interessante que às vezes nós cantamos, né? Jesus é tudo para mim, Deus é puro, Deus é fiel, te adoro, fica comigo, me abençoa, e cantamos, e saímos daqui e continuamos a mesma coisa. Mas eu gostaria que você seguisse ao anjo de Deus hoje. Aleluia. O que o anjo disse? Levanta-te, cinge-te, ata as tuas sandálias, lança as costas, tua capa e segue-me. O que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro seguiu a Jesus. A Bíblia diz que quando ele seguiu ao anjo, as correntes foram arrebentadas. As portas dos cárceres foram abertas, uma após outra. E quando abriu a terceira porta, a Bíblia diz que ele caminhou mais uma quadra. E o anjo então agora se aparta de Pedro. Deixa Pedro sozinho. E antes de encerrar essa mensagem, eu quero dizer para você que o anjo de Deus às vezes vai deixar você sozinho. Porque o que você tem que fazer, Deus não vai mandar anjo para fazer no teu lugar. Né? É você quem tem que fazer. Não. Deus não vai mandar anjo para fazer. Você não pode arrebentar os aguilhões. Você não consegue quebrar as algemas. Você não consegue abrir as portas da cadeia. Você não consegue nada disso. Mas o que você consegue fazer, o anjo não vai fazer por você. E o que era para fazer? Quando ele acorda em si, que ele vê o que aconteceu com ele, que ele viu o chamado de Deus, qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Foi a igreja. Agradecer a Deus. Entendeu o mistério de Deus? Você que é espiritual, entendeu? Entendeu? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus falou com você hoje, tenho certeza disso. Ontem eu fiquei intrigado com essa palavra. Deus falou fortemente comigo no dia de ontem com essa palavra, quando eu li esse texto. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja de Deus. Preste atenção. Deus não reúne o seu povo em vão. E hoje, pão asmo passou. Hoje é noite de Páscoa. E há um clarão dos céus aqui na igreja nessa noite. E o anjo de Deus está nesse lugar dizendo para você: levanta-te, cinja-te, abre as tuas sandálias, tome a tua capa e segue-me. É a palavra de Deus para o seu coração hoje. Eu gostaria que você se colocasse.